Então, pensando nessas primeiras questões, o catequista ele deve gostar de fazer algumas coisas. Vou tentar ajudar. Primeiro, o catequista ele deve gostar de estar em contato com Deus. Porque se é Deus quem chama, se é para falar em nome de Deus, ele precisa ter essa intimidade com Deus. Ele precisa ter esse contato com Deus. E como que nós fazemos para ter essa intimidade com Deus? Oração. Nós precisamos ter uma vida de oração. O catequista precisa ser uma pessoa de oração. A sua oração individual, a sua oração particular, aquele tempo lá no seu quarto, na sua caminhada, indo para o trabalho, você precisa ter um tempo de oração individual. Mas também a oração comunitária. O catequista, ele gosta de rezar na comunidade. O catequista, porque o fazer dele é na comunidade. Então ele vai rezar na comunidade também. E a oração na comunidade vai se manifestar na celebração da Santa Missa, a celebração da palavra, a celebração da Eucaristia. Sempre o catequista precisa estar em sintonia com Deus. O catequista precisa ser uma pessoa de oração, para que o seu coração seja um lugar onde o Senhor vai encontrar espaço para agir, para que o Espírito de Deus encontre na sua alma a sua casa, para que tudo aquilo que você estudar, para que tudo aquilo que você preparar, seja inspirado por Deus também. Você reza e o Senhor vem e potencializa tudo aquilo que você prepara. A segunda coisa, então, que o catequista deve gostar de fazer é de estudar. O catequista deve gostar de estudar. O catequista precisa gostar de formação. O catequista deve gostar de ler os livros da igreja, ler os documentos da igreja, saber o que está acontecendo no mundo. Os nossos catequizandos, eles estão inseridos no mundo. A formação também é assim. Nós precisamos ter o nosso momento de formação individual. Ler os livros, fazer o nosso estudo particular, procurar saber das coisas, procurar as informações. Mas também nós precisamos querer estar na formação comunitária, na hora que a paróquia nos chama para a formação, na hora que a igreja nos chama para a formação. Porque é na comunidade que nós vamos partilhar o nosso saber, nós vamos partilhar as nossas dúvidas, nós vamos nos animar. Às vezes chega um catequista triste, está abatido, seja lá porque o seu trabalho na catequese está difícil, seja por conta das coisas da vida, e tenha lá um grupo para poder animar esse catequista. Mas lá também é o lugar que nós vamos tirar nossas dúvidas, lá é o lugar que a gente vai falar das nossas coisas, lá é o lugar de tirar as dúvidas. Então, oração, formação. E o catequista deve gostar de ser boa gente. O catequista precisa ser boa gente. O catequista, ele não pode cumprir um papel na hora da catequese. Ele não pode colocar uma máscara lá e durante aquele tempo da formação com os catequizandos, ele ser a pessoa joia. Não. O catequista, ele precisa ser boa gente o tempo todo. Precisa ser pessoa. Precisa ser gente. Certo? Mas ético, verdadeiro, respeitoso, caridoso, com um olhar de compaixão para o outro. Esse é o catequista. A nossa mensagem, o nosso fazer, o ensinamento que a gente propõe pela própria igreja não pode destoar da nossa vida, não. De forma alguma. O nosso catequizando precisa ver no nosso fazer o Evangelho. São Francisco já nos ensinava. Cuidado que a sua vida pode ser o Evangelho que o outro lê. Então nós precisamos prestar muita atenção nisso. Outra coisa que o catequista também precisa estar muito atento e precisa gostar muito: amar a igreja. O catequista precisa amar a igreja.
Ainda mais a nossa igreja católica, apostólica romana, essa igreja linda que nós participamos dela. O catequista está na catequese para falar desta igreja, para semear com as sementes que essa igreja disponibiliza. Então, o catequista precisa, sim, respeitar a hierarquia da igreja, respeitar o nosso Papa, respeitar o nosso bispo, respeitar os nossos padres. Nós precisamos ter a atenção, sim, e um olhar caridoso para eles, para a missão que Deus confiou para eles também, que, aliás, a primeira missão de evangelizar, de catequizar, é do bispo, é do padre, dos diáconos. E nós somos convidados a ajudar nesse processo. Nós somos convidados. Olha que beleza, a igreja nos convida, a igreja nos chama, a igreja é nossa mãe. Nós não podemos falar mal da nossa igreja. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque hoje, com as redes sociais, a gente se esconde atrás de um computador, a gente se esconde atrás do smartphone, e ali a gente fica cheio de coragem, e os dedinhos funcionam todos para semear a maldade. Aquele comentário que você não tem coragem de fazer lá para o padre, lá para o seu coordenador de catequese, lá para o seu catequista, seu colega, lá para aquela pessoa, no esconderijo dos seus dedinhos virtuais, você fala tudo isso. Não. O que você não pode falar pessoalmente, você também não deve falar virtualmente. Esse não é o papel da catequese. Use sim as redes sociais para evangelizar. Escreva uma explicação do evangelho todo dia. Mande uma mensagem bíblica para todo mundo todo dia. Faça uma reflexão positiva, porque pode ser que seu catequizando esteja te acompanhando e vai pensar assim: estranho, meu catequista fala umas coisas tão bonitas lá na catequese, mas olha ele aqui no Facebook como é que ele é. Olha aqui no Instagram como é que ele é. Olha no WhatsApp como é que ele é. Não. Você precisa ser reconhecido o tempo todo. Você precisa ser reconhecido o tempo todo. E olha, meus amigos catequistas, queira ser bom catequista. Aproveite essa graça que Deus te deu, esse chamado que Deus te faz, para que você seja um bom catequista, para que nós possamos semear boas sementes. Aproveite essa chance, como nos ensina a canção do Padre Zezinho. Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. E nós estamos no lugar, passando com Jesus, semeando com Jesus, deixando a mensagem de Jesus para as outras pessoas. Queiramos marcar os outros pelo bem, queiramos marcar os outros pelo amor, queiramos marcar os outros com palavras positivas. Catequese é fazer ecoar. Ecoar o quê? A palavra de Deus, a palavra do amor, a palavra da justiça, a palavra do perdão. Mas nós temos que fazer essa palavra ecoar primeiro em nossa vida. Essa palavra tem que ecoar primeiro em nosso coração. Esse é o convite que eu quero fazer para vocês nesse momento. Vamos refletir sobre o chamado que Deus nos fez para sermos catequistas. E vamos nos preocupar se nós estamos dando conta desse chamado. Vamos nos preocupar se nós de fato fazemos por merecer. Ah, eu tenho dificuldade. Quem não tem, gente? Ah, eu tô cansado. Quem não tá, gente? Ah, não. Porque se Jesus quisesse chamar os que não tinham nada para fazer, ele não tinha chamado os pescadores. Jesus só chamou quem estava cansado. Jesus só chamou quem tinha o que fazer. Jesus só chamou quem não tinha tempo na agenda. Então, não fale isso. O Senhor te chamou porque você é um ocupado. O Senhor te chamou porque você tem condições. Então, preste muita atenção no sim que você dá e nos nãos também. Nos lugares que você quer estar e os lugares que você não está. A igreja conta com você. A comunidade conta com você. Os catequizandos contam com você. Mas todos merecem bons catequistas. Bons catequistas. Catequistas que rezam, catequistas em comunhão com a igreja,
catequistas em comunhão com a vida, catequistas em comunhão com o bem, com o bem. Isso que nós estamos precisando. As pessoas precisam ver em mim, ver na sua missão, o bem que Deus é capaz de fazer pelo ser humano. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, paz e bem.